Agora, Ó, agora tá? entrou, viu? Agora eu tô te vendo bem. Ah, Ai, que bom. Agora agora sim. vamos chamar Eu aqui não o entendi. César. Tá, então foi isso, foi a primeira, então, que não É, aconteceu para mim, né? ter dado algum Então tá, problema, vamos né? lá. Pode ser. Eu estava numa mesa, tudo preparado, bonitinho, tudo certinho. Então eu saí daquela tal mesa para vir aqui para a sala aqui da minha casa para ver se rolava melhor, entendeu? É, Talvez pode ser isso, não sei também. Eu já fiz live lá também, sem problema, né? Mas tudo bem, importante que a gente está aqui, né? ah, que bom que deu É isso certo. aí. Agora sim. É que eu Eu tinha umas tô coisas para esperando. mostrar, né? Que bom, que Eu tinha bom. uma... mas aí aquilo na mesa ficou longe, eu não sei como é que vai ficar. Sobre o A imaginário gente, mesmo, né? é isso mesmo. A gente vai testando aí o que der certo, a gente vai. Tá, Eu tô só combinado. esperando o César aqui entrar. Agora é ele, né? É, Tá bom. e o pessoal voltar também, né? Porque a gente tinha 11 pessoas. Deixa eu ver se o César eu já convidei ele. Vamos ver aqui, vai aparecer. A internet dá esses probleminhas também, né? Sempre acontece. É, às vezes a gente passa o dia É, inteiro com a internet boa, e na uma hora ela resolve não funcionar. é, de repente para. A Convidei aqui Silvia o já César. está aí. É, a Silvia tá aqui. Uhum. César, já mandei um convite para você. Vocês têm adicionado o Manhãs no Instagram? Eu tenho. Eu, no caso. Tem, você tem, né? Tem. Só se eu começar logo com você, Denei, e aí depois o César entra. Tá bom, então. Então Pode vamos ser. lá, né? E aí qualquer coisa você Ok. sai, assiste pelo seu computador e depois o César entra. Tá bom? Eu estou no celular, tá? Ah, tá no celular? Tá ok, Estou no então. celular, é. Tá tranquilo. Tá bom. É, eu tô escutando o eco da minha voz no seu celular. Será que se você não baixar o volume aí, O vocês estão som, escutando o eco? É, o som. tentar baixar. Tá melhor? Tá, agora tá melhor. É, tá melhor? Ah, então tava alto. Baixa só mais um pouquinho, Ok. só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Assim, tá bom? Tá bom Tá, assim? tá. Vocês Tá, estão né? Tá bom. escutando, gente? Quem tá assistindo aí? Tá tudo ok? O pessoal tá escutando aí? Silvia, dá um retorno aí pra gente, pra ver se tá bom. Pra gente começar aqui. Solange, acho que a Solange tá aqui, né? Boa noite. O pessoal tá entrando? Então, Denei, é um prazer eu estar recebendo você aqui, né? A gente não se conhecia, a gente não se conhece pessoalmente, né? Uhum. É só através da Silvia, de algumas conversas no WhatsApp. Eu vou me apresentar rapidinho para você também, né? Você é um grande professor, muito conhecido de amigos meus, que eu não sou daqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou paraense, mas eu conheço algumas pessoas daqui da Baixada e lá do Rio, porque eu trabalho no CAP da UFRJ. E tem muita gente que conhece você, né? Tem vários amigos assim que Bom, né? já fizeram oficina com você. O Zito é um grande amigo meu também da pós-graduação, lá do Pedro II, ele conhece Gente você, boa. né? É o Zito. Uhum. E você é uma pessoa muito querida, né, dentro do caminho das artes.
Então, eu sou Muito bom. Luana, né? Eu conheço a Silvia, a gente trabalha junto em alguns projetos, mas, como eu falei, eu sou de Belém do Pará. Eu tenho mestrado em periferias urbanas, sou licenciada em artes visuais e sou professora do CAP da FRJ e da Prefeitura de Nova Iguaçu. E a gente te convidou aqui, você e o César, né, para vocês falarem um pouco do Manhã de Outono e do Imaginário Periférico, e da gente bater um papo assim dentro da área da educação, entender como é que são essas produções visuais, né, periféricas daqui da Baixada, que envolvam arte contemporânea ou não, e como é que isso se integra dentro da educação, como é que essas potências visuais, né, se transformam. Então, você pode falar um pouquinho de você agora, né, da sua atuação, da sua formação, do seu envolvimento com o imaginário periférico, e aí depois eu passo para as perguntas, tá bom? Então, a bola é para você agora. Tá bom. Bom, meu nome é Deneir, né? Deneir de Souza Martins, mais conhecido com o nome artístico de Deneir. Eu nasci em Campos, com 20 dias de nascido, vim para Magé, né, que é Baixada Fluminense. Quer dizer, ela é região metropolitana, mas é Baixada Fluminense também, tudo junto, né? Hum? E aqui, estudei aqui no Magé, no meu município. Nunca saí daqui, sempre trabalhei. Aprendi pintura com um professor chamado Neide Lima, me deu as primeiras aulas de arte na década de 70, e dali eu fui seguindo o meu caminho, né? E iniciei meus trabalhos fazendo pintura, e tipo pintura a óleo, né? E depois, de 1993, eu participei de um evento chamado Rio 92, ou Eco 92, foi um evento assim mundial, né, que falava do meio ambiente, sobre sustentabilidade. Então, quando eu foi no Rio, né? Quando eu participei daquele evento, me deu um nó assim, na cabeça. Eu falei, epa, peraí, vou me caminhar para esse caminho da reciclagem, que eu acho que é um momento, é preciso. Foi quando eu comecei a fazer trabalho com materiais alternativos, né, com reciclagem. Aí depois, em 93, no Rio 92, aí em 93 eu entrei para trabalhar na Secretaria de Estado de Educação como animador cultural, né, uma profissão criada por Darcy Ribeiro, uma função, né, criada por Darcy Ribeiro na Secretaria de Estado de Educação. E também entrei também fazendo o trabalho de reciclagem, quer dizer, os dois juntos, né? E de lá para cá nunca parei de fazer. Então meu trabalho é muito dividido entre artes plásticas, né, que eu exponho em vários lugares por aí, fora do Brasil também já expus. Fiz uma residência artística em 2019 no Japão, durante um mês, né? E rodo por aí também fazendo exposições. E ao mesmo tempo fazendo arte e educação, que eu trabalho numa escola pública, meu trabalho é um oficial, chamado de oficial. É uma escola pública, um CIEP, um Brisolão, que eu faço questão de trabalhar nesse lugar, que eu gosto muito, criado pelo Bisoli e Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro eu tive o prazer de conhecer. Então é esse, nunca saí da Baixada Fluminense. Isso aqui é um caldeirão cultural, né? Quase 4 milhões de pessoas, né? É uma coisa de É doido, né? muita Então eu gente. gosto muito desse movimento da Baixada Fluminense, esse caldeirão cultural, como eu estou falando, que vem gente do país todo, do Brasil inteiro, né? Então eu gosto muito daqui. E vivo É. aqui, né? Então, com relação a sobre arte e educação, eu Uhum. trabalho principalmente com questão de reciclagem de brinquedos, né? Fiz bastante brinquedos, participei de um programa de Daniel Azulay, daqui do Rio de Janeiro, bastante conhecido, ensinando a fazer brinquedos também. E dei oficinas para professores, para crianças, para brinquedo para qualquer idade, né? É. E também viajei por aí fazendo oficinas, fora na Europa também, fiz oficinas Nossa, na que França. legal. E Hum. fiz, até hoje ainda faço, mas hoje estou me dedicando mais às artes plásticas por causa da demanda do meu trabalho, né? Estamos meio parados agora devido à pandemia. Eu estou com uma exposição parada junto com o colega Anderson Dias, aí de Nova Iguaçu, na exposição parada no Sesc, está montada, tem um ano que está lá e teve que fechar, parou tudo. Uma exposição quase individual, né? Dividindo, daria quase uma individual de cada um, eu e o Anderson Dias, né? E eu tenho uma história bastante assim, longa com a Baixada, como eu disse, que eu moro aqui, e também com Nova Iguaçu, entendeu? Já participei de várias Uhum. exposições em Nova Iguaçu, na Casa de Cultura eu já fiz individual, Sesc individual de Nova Iguaçu. Então eu tenho Caxias, Duque de Caxias, no meu município, Magé,
São João de Meriti. Quer dizer, eu já fiz muito trabalho assim como artista plástico, né? Você quer que eu fale um pouquinho do imaginário? Sim, assim, como é que você começou dentro do imaginário periférico? Como é que foi esse Ok. encontro, né, com os outros artistas? Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar então o imaginário periférico, os 6 componentes do imaginário periférico, tá bom? Tá bom. O que eu vou apresentar aqui é um jogo que eu criei chamado Cubos Mágicos Periféricos. Eu fiz Ah, vários, né? Que você joga com as fotos dos colegas. Eu fiz isso para uma exposição e ficou. Não dá para mostrar bem, porque eu estava numa mesa, como eu te falei, eu tive que vir para cá ah, tá. correndo, tá? Então eu vou tentar Hum, mostrar mais ou menos assim, tá? É um tá jogo, ótimo. faz isso assim, tá? É bom fazer em cima de uma mesa. Aí você joga, vai jogando. Aí você pode botar em várias posições, né? Então, vamos lá. Então nós temos aqui, Roberto, fomos 6, tá? Criamos o imaginário periférico. Iniciamos. O Roberto Tavares, Raimundo Rodrigues, de Nova Iguaçu, Júlio Sekiguchi, Jorge Duarte, peraí, tem hora que embola um pouquinho aqui, eu me enrolo. Deneir, aí eu tinha bigode. Muito legal. E Ronald Duarte. Então, esses 6, né, desse jogo que eu fiz, é que nós criamos o imaginário. Todos os colegas, todos, voltados para a educação. Né? Tem o Ronald, por exemplo, é da UFRJ, Jorge Duarte, professor lá também, o Júlio Siqueiros também, professor, o animador, o Raimundo Rodrigues era animador doctoral na Secretaria de Educação, foi quando eu conheci ele, e Roberto Tavares também, trabalha no Calustre, como professor de gravura, e o Roberto Tavares, eu esqueci de alguém? Não, acho que não. Eu também, claro, trabalho na educação. Então, todos estão ou passaram pela educação, né? No imaginário periférico. Nós começamos a ideia do imaginário, que foi em 2000 mais ou menos, acho que foi em 2002 que nós começamos, né? Vou mostrar uma Uhum, coisinha aqui, tá? Eu tá. separei. Isso aqui foi o primeiro convite do Imaginário Periférico no SESC de Nova Iguaçu, a primeira exposição, tá? Nós convidamos alguns colegas para participar com a gente. Isso aqui é o convite no SESC de Nova Iguaçu. Aí tem aqui os colegas, né? Ó, a primeira exposição do Imaginário. E agora, isso foi a primeira exposição, mas 10 anos antes, o jornal, o jornal Globo Baixada, né? Fez essa matéria aqui. Os Ah, eu 6 acho na linha do trem de Nova Iguaçu. essa foto é Hã? maravilhosa. Eu adoro Não essa é? foto. Então a gente está nas linhas, né, do trem, todo mundo novinho aí, ninguém era barrigudo, né? Porque o E na trem linha é do um trem. símbolo, né? O trem é um símbolo aqui da Baixada. É, é que junta, né, que une, né, a Baixada Fluminense, Isso. inclusive no meu bairro passa a primeira estrada de ferro do Brasil, de 1854, criada por Barão de Mauá. Aqui Nossa. no meu bairro Ah, aqui, eu né? acho que eu vi você Imagina. postando até que eles colocaram o outdoor, né, no bloqueando uma parte, não foi? Isso, Você achou um eu tive que absurdo fazer. aquilo. Eu sempre lutei, né, pelo patrimônio do nosso município e hoje, infelizmente, isso a nível governo federal, municipal, estadual, um completo abandono, entendeu? Tem Hum. mais de 7 outdoor em cima das linhas de trem. Poxa, um patrimônio desse, né, é a primeira do Brasil e, se não me engano, a quarta da América Latina, não sei, um negócio assim. Quer dizer, um absurdo, né? Então a gente tem que denunciar, já que a gente tem um A pouquinho gente de está voz, né? vivendo, a gente está vivendo um caos, né? Na cultura, na educação, no Nem patrimônio, ministro da tudo. cultura nós temos, né? Nem A gente está ministro, não jogado às temos traças. nada, né? A gente não tem nada. Perdidos completamente. Ainda bem que nós somos da resistência, né? Se tiver que falar, a gente fala, se tiver que denunciar, a gente denuncia.
a gente tem um pouquinho a voz, né? Tem o poder de ter um pouquinho mais a voz, ser um pouquinho mais conhecido. Então a gente não pode estar lá, né? Então Uhum. é isso, mas vamos sair dessa em breve, se Deus quiser. Ai, 2022, se Deus Bom, quiser. com certeza, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. É. Ah, sobre É a matéria, isso, a da essa matéria matéria sobre é de. dentro do imaginário também, olha. É Uhum. aquela matéria do jornal, tá? Bom, aí vou falar rapidinho que o colega tem que falar também. Nós nos reuníamos, a ideia era a seguinte, fazer um ateliê de arte contemporânea na Baixada Fluminense. Nossa, Naquela época, em 2002, a arte era muito, assim, vamos chamar de acadêmica, né? Eu me preconceito falar de uhum. acadêmica, mas era mais figurativo. Então a gente queria fazer um grupo, criar um grupo não, criar um ateliê que pudesse fazer arte contemporânea na Baixada Fluminense, né? Um ateliê livre que todo mundo pudesse participar. Aí mandamos para Petrobras, né? Nos reunimos primeiro na casa do Ronald Duarte, em Laranjeiras, só que o projeto não passou, né? Uhum. Aí o que nós fizemos? Aí mandamos para o Sesc aceitou a nossa primeira exposição, mas não tinha dinheiro para fazer o que a gente queria mesmo, que era o ateliê. O ateliê, infelizmente, não rolou, né, porque precisava de verba para alugar um galpão, para fazer muita coisa. E seria ótimo se isso acontecesse. Bom, como a gente não fez, a gente começou a criar exposições, entendeu? Então, Sim. nós fizemos várias exposições na Baixada Fluminense e também fui aglutinando artistas da Zona Sul. Então, ficou assim uma espécie de estrada de mão dupla, que artistas daqui da Baixada ia para a Zona Sul vinha para cá. Então, ficou uma coisa assim muito legal. E chegamos a ter cerca de 400 artistas catalogados. Acho que nunca teve na história do Brasil, assim, brasileira, de um grupo tão grande de artistas que foi Imaginário Periférico, né? As nossas reuniões, depois que o grupo foi implantado, a gente fazia reuniões no CCBB, ali embaixo, ali. Aquela coisa bem informal, a gente se encontrava ali. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha muito, a maioria não tinha celular, gente. Não tinha secretária, não tinha telefone assim, para contato, nada. A gente ia falando um para o outro. Então, acho que isso que foi bacana. Não tinha curador, todo mundo era curador. Então, fizemos muita exposição na Zona Sul, Friburgo, até na França, o Imaginário foi. É, sei lá, não sei nem quantas exposições, talvez 20, talvez 30. E era sempre uma festa, entendeu? Fizemos na Central do Brasil, fizemos muitos eventos que hoje as pessoas perguntam onde está o imaginário periférico? O imaginário periférico morreu? Aí eu costumo dizer, não, ele está hibernando. De repente, como o fênix, ele vai surgir novamente. Né? Eu acho que Até ele porque sempre qualquer está um presente, né, no nosso imaginário, tá, né? tá. Você fez um pouco de história aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense. Foi um Sim. grupo muito forte, eu acho. E deixou vários artistas surgiram a partir do grupo do Imaginário Periférico, pessoas que não tinham oportunidade de expor em galeria, né? Uhum. De ter um convite com o nome dele no convite, né? O nome dele no convite, não tinha essas oportunidades. O Imaginário Periférico possibilitou isso, né? Todo mundo era artista, todo mundo participava, como eu falei, não tinha curador, todo mundo podia ser um líder dentro do imaginário. Era só criar um evento que não tinha dinheiro nenhum para fazer isso, tá? Era tudo no papo e a coisa rolava, tá? Tanto é como eu te falei, tinha um evento que a gente desmontava 200 pessoas, Nossa. artistas, só artistas, fora as pessoas que visitavam. Então era Ó, o uma César está festa. falando aqui que ele lembra dessa exposição na Central do Brasil. O César Rai falou aqui. Foi. Foi, então, foi uma das melhores, mas foi uma festa ali, né? Foi maravilhosa aquilo. Foi bem Então simbólica, é né? isso. Porque quando eu pesquisei sobre o imaginário periférico, né, a primeira exposição que aparecia para mim dentro das pesquisas era essa da Central do Brasil. Acho que ela foi a mais emblemática, assim, né? Que vocês se Foi porque é a linha fortaleceram do trem. muito. É na linha É do porque trem. tem a linha do trem que juntava, né? Que vem Uhum. sempre os trens vindo da Baixada Fluminense. E além de ser até um nome simbólico, Central do Brasil, Brasil Central, né? Quer dizer, e o Brasil estava naquela época, em 2002, fervilhando, né? Teve a eleição de Lula, né? A Sim. esperança para o Brasil, todo mundo estava
Hoje eu não sei nem Uhum. se de repente tinha ânimo para se criar o imaginário hoje, entendeu? Então, É naquela verdade. época, estava Naquela tudo época, a gente tinha um incentivo cultural maior, né? Eu lembro que foi na época que eu entrei na esperança. faculdade e eu também ganhei bolsa para estudar na época do Lula, que ele criou várias bolsas. Isso, E assim, claro, era um claro. cenário educativo e cultural completamente forte, né? Diferente do que a gente tem hoje. Está enfraquecido, Fortíssimo e exausto. completamente enfraquecido. Por isso que eu acho que a gente vai voltar e vamos voltar com muita força, Ai, entendeu? Eu tenho tomara. certeza disso. Eu tenho Tomara, esperança né? também. Gente, o César falou que o celular dele não quer mais ligar, ele acha que não vai poder participar. Tá com problema no seu celular, César? Puxa vida, caramba. Hoje, é como eu falei, eu passei também o dia inteiro na internet. Na hora que a gente precisa, ela haja de falhar. Tá, E se hoje não não é sexta-feira 13, né? nem é, né? Hoje é dia 30, último Nem dia de é. abril. Ó, É nem Baixada sei. Fluminense, dia 30. Hoje é o dia da Baixada, né? O dia da Baixada. Isso aí. César, se você não conseguir entrar, eu vou tentar, quando a gente terminar aqui, eu vou tentar te convidar. Se não der certo, não tem problema, né? Só de você estar aqui com a gente, escutando, podendo somar de alguma forma aí no bate-papo, se quiser também colocar perguntas para o DNI, aí a gente vai levando aqui, né? Um bate-papo informal. DNI, como eu te falei, né? Eu não sou daqui da Baixada, mas eu tô morando aqui há quase 5 anos, já quase me considero, né? Uma moradora aqui da Carioca. Baixada Fluminense, quase uma carioca. Sou uma parioca, paraense com carioca. E Ah, aí moço, carioca. eu estudei em Duque de Caxias, na UERJ de lá, e eu fiz mestrado em periferias urbanas. E aí foi lá que eu conheci o imaginário periférico, o Manhã de Outono, né? Que era muito falado nas Uhum. aulas, né, de arte, enfim. E aí o que eu queria, como a minha pesquisa dentro dessa produção não legitimada, que a gente não está acostumado a ver nos livros de história da arte, né, nas salas de aula, é uma produção que é super importante para o território, né, o nosso território de identidade, de fortalecimento das nossas identidades e da nossa cultura, né, porque a gente tem uma cultura de território. Como você falou, você viveu sua vida inteira para esse território que é da Baixada, para Magé, né? Sua produção permeia isso também, mas levou para outros lugares. Aí a pergunta que eu queria falar para você é que você já assim presenciou de alguma forma alguma visão estereotipada sobre a periferia, um preconceito, né, com artistas da periferia, esses espaços que você habitou, né, alguma fala preconceituosa ou alguma visão estereotipada sobre a periferia, sobre essa produção que é feita na periferia? Sempre há, né, cara? Qualquer periferia, não é? Não só da Baixada Fluminense, né? Sempre existe. E a gente luta contra isso, né? Por isso que a gente produz, né? A gente trabalha com arte e educação também, para mudar essa ideia, né? De que tudo isso acontece na zona sul do Rio de Janeiro, né? Ou em grandes capitais, né? Porque tem uma produção muito grande no interior do Brasil também, né? E a Baixada Fluminense é super forte, já se surgiram vários artistas aqui da Baixada Fluminense. Então é isso, a gente luta contra o preconceito mesmo, de ir na luta, ir à luta e Hum, trabalhar, né? Acho que a gente consegue quebrar o preconceito com o trabalho, sim, com mostrando que certeza. você é capaz, mostrando que você tem uma produção, que você eu, por exemplo, não posso reclamar, né? Porque eu não fiz faculdade, né? Eu não fiz belas artes. Eu costumo dizer que sou um artista vira-lata, tá? Porque eu trabalho com lata, né? Então eu Uhum. viro a lata, né? Mas se bem que o vira-lata é um cachorro bem forte, né? Nossa, Não é os isso, uma raça vira-latas são os forte, melhores. os São os melhores. inteligentes, Aí, fortes, resistentes. então eu sou um vira-lata assim meio um exemplo de vira-lata que já consigo expor em alguns lugares por aí, né? Uhum. E vira-lata também porque eu não trabalho com tinta, né? Importada, essas coisas. Mas eu vivo aqui na Baixada, gosto muito, sempre luto por aqui, sempre falo da Baixada Fluminense, falo do meu município, e não tenho muito o que reclamar não. E trabalho com arte e educação dentro de uma escola pública, Uhum. mostrando essa questão, mostrando a Baixada Fluminense, mostrando o valor que tem, né, ensinando a fazer arte com materiais que tem aqui. Por exemplo,
eu tenho uma oficina chamada Oficina de Materiais Alternativos, que eu ensino a fazer lápis de cor, giz de cera, pincel com rabo de cavalo, pincel de cabelo. O seu cabelo daria um pincel maravilhoso, tá? É, eu Daria. tenho muito Pizinho, cabelo. né? É. Sisal, né? E tinta de barro, lápis de cor, giz de cera. Então, isso tudo eu ensinando para as crianças fazer isso, porque faltava material nas escolas. Quer dizer, utilizando material daqui da minha região, utilizando material da Baixada Fluminense. Então, isso é uma forma também de valorizar o seu bairro, o seu lugar, né? Sim, E, não é isso? Isso é uma forma de você valorizar. Então, se você tem com uma certeza. autoestima legal, o aluno, ele vai ter coragem para encarar, né, cara? Porque não, às vezes não tem dinheiro, não é rico, não nasceu em berço Uhum. de ouro, né? Luta com dificuldade, estuda com dificuldade. Então você tem que trabalhar bastante a autoestima desses alunos, dessas crianças, né? Porque para não ter medo. Vamos encarar, cara. Vamos lá, vamos à luta. Então eu sempre falo isso com meus alunos. Não tenha, É muito não tenha medo, vai à importante isso luta que que. é muito importante o que você está falando, Denei, porque a maioria das pessoas ainda pensa que a arte é um lugar da elite, né, da burguesia, e que as pessoas com uma classe mais baixa não podem desfrutar, não podem fruir da arte. Não, a arte ela está em todos os espaços, ela está permeada na nossa vida, né? E eu vi realmente, você uma vez postou, essa sua apostila de materiais que você faz, né, com É, cabelo. Eu isso. achei incrível aqueles papéis que você também faz recicláveis, né? Papel reciclado. Isso, Uhum. é porque isso na escola pública deveria ser assim regra, né? Porque a gente vive nessa escassez de material, né? Quem é professor da rede pública sabe disso. E a gente tem que se virar nos 30. Então, é procurar na precariedade, né, a criatividade, né? Não romantizar a precariedade, mas se fortalecer dentro Claro, dela. A gente não claro, pode claro, claro. romantizar, mas é legal que você vai com criatividade, cria coisas incríveis, assim, para os materiais ali, é sensacional. É porque não é só a questão de falta de material, né? Mas a questão também de você ensinar para aquela criança que elas vamos chamar de se virar, né? Então, Uhum, quando você ensina a fazer um brinquedo como eu ensino, fazer brinquedo de plástico, com materiais que saem, por exemplo, da cozinha, né? Como uma embalagem de detergente, uma caixa de fósforo que vira um helicóptero, e garrafa PET, que vira uma peteca, um carrinho, umas coisas assim, uhum. você está ensinando o quê? Você está passando conhecimento de reciclagem, da importância de reciclar, ele acaba se reciclando também, a criança, né? E economia, né? Vamos economizar. E também a criança, quando faz um brinquedo, ela, ela valoriza. Poxa, tem até uma charge que eu vi uma vez que tinha uma mãe, né? Um pai e uma mãe trazendo uma caixa bem grande para uma criança de presente. Aí a criança abriu a caixa, né? Quando ele abriu a caixa, a criança deixou tinha um robô de presente. A criança deixou Uhum. o robô do lado e foi brincar com a caixa. Olha só como é que entra a criatividade da criança. A caixa era muito mais importante do que o robô que o pai comprou, né? Então, inclusive várias crianças mesmo, quando eu fazia mais oficinas, pegavam assim às vezes um brinquedo delas e transformavam em outra coisa, entendeu? Porque ele dava mais valor à criação dele do que aquele brinquedo que foi comprado. E às vezes o pai também não deixava o brinquedo caro, não, vai brincar agora. O brinquedo que ele fez, ele brinca a qualquer momento, né? Então é isso que é importante você ensinar, né? A questão da reciclagem para os alunos também. É, Mas isso é que você falou muito. é muito legal. Às vezes eu já cansei de dar, assim, eu tenho muito sobrinho, de dar um presente pro meu sobrinho caro e ele querer brincar com um pedaço de lata que tá ali, um pedaço de papelão. É, E eu tenho verdade. exercitado muito isso com meu sobrinho, de pegar assim coisas em casa e fazer brinquedos com ele, e ele adora. E isso é muito lúdico para a criança, né? Que a criança aprende fazendo. E os seus trabalhos são muito legais por conta disso, porque elas vão olhando os materiais com outros olhos, né? Com um olhar criativo, imaginativo. Porque o brinquedo, cara, ele pronto, comprado pronto, ele não tem muita ludicidade, entendeu? Ele já vem pré-pronto, a criança não brinca com aquele brinquedo. O pai dá um robô lá, os pais dão um robôzinho para a criança. Aí o robô começa a pular, né? Isso não é brinquedo, ele é só um observador. A criança tem que brincar mesmo, né? Com o brinquedo, né?
Então, eu acho que é isso. Então, no meu caso, né, do brinquedo, eu uso plástico, sempre plástico, entendeu? Porque o plástico ele demora anos e mais anos para decompor na natureza, né? Então, o plástico eu uso bastante. E também porque o plástico tem muita cor, Uhum. resistência, brilho, porque quando a pessoa. Vários profissionais, né, design, então, criaram essas embalagens, né, bem bonitas. As embalagens são feitas para vender. Você bate o olho, às vezes você compra pelo olho, não é? Na verdade, aquela embalagem Verdade. linda, bonita, dourada. Então você às vezes nem precisa tanto daquele produto, mas às vezes você compra, que acho que foi atraído também pela embalagem. Então isso aí também é uma ciência, né? De você comprar porque é bonito. Então, se é tão bonito, por que eu não posso aproveitar isso e criar uma outra coisa, dar uma espécie de sobrevida? É Uhum. isso que eu gosto de fazer no meu trabalho. Eu pego uma coisa que foi criada por outros artistas, né, que são designers, e transformo em outra coisa também, né? Isso também vale também pela nas artes plásticas também, que acaba se misturando, né? Sim. Eu utilizo hoje principalmente embalagens de spray de desodorante, né? E ali, aquilo ali a gente às vezes não observa bem, mas aquilo é tão colorido. Então, esse trabalho eu uso muito nos balões que eu faço, entendeu? Aqui atrás de mim, por exemplo, tem gravuras de balões. Ah, são gravuras? São. Achei que era desenho. Não, são Nossa, gravura em relevo que de legal. balões, né? São duas. Então, Lindas. só que esses balões, eles são, deixa eu ver se não dá para ver legal, não. Esses balões, eles são, já fiz há muito tempo, não estão mais comigo. Eu fiz mais de 50 balões que estão voando por aí, sabe, em coleções, em museu. E aí esses balões eu faço com essas latinhas. Aí eu faço assim, tipo, vou cortando, né, com a mão, as Eu acho que bandeirinhas. eu já vi um balão desse de perto. Você corta a lata, né, e vai grampeando, Isso. né? É lindo. O Não, brilho não, que eu dá. furo eu furo assim, bem em cima dele, assim no meio, e boto alfinete. Então, quando Hum, você assopra, ele dá uma farfalhada, ele dá uma balançada, as bandeirinhas, né? Porque quando eu pensei em fazer o primeiro balão que eu fiz, ele fez, inclusive está na coleção do Gilberto Chateaubriand, Man. Eu fiz com. O primeiro que eu fiz, eu imaginei assim, poxa, não tem como eu fazer. Eu sempre gostei muito de festa junina, sempre gostei de balão, sempre adorei. Então eu pensei, bom, não posso fazer um balão assim que não tenha bandeirinhas. Agora, como é que eu vou fazer isso? Aí eu pensei, não, eu vou fazer o balão com bandeirinhas. Aí dali eu fiz, sei lá, mais de 50 até hoje, né? Sempre utilizando material alumínio, porque o alumínio ele tem brilho, tem resistência, ele tem flexibilidade, né? É uhum. diferente de você usar uma lata que vai enferrujar depois. O alumínio não, ele não enferruja. Então, por isso que eu gosto de usar. Então, nas artes plásticas eu uso principalmente, fora os outros materiais que são também metais, né? Por exemplo, eu fiz há pouco tempo uma Mané Garrincha, uma homenagem a Mané Garrincha, que é um trabalho que tem 2,5 metros de altura, por 1,35 de largura, né? Que foram 9.000 quadradinhos cortados também na mão, né? Em preto e Nossa. branco. E eu fiz o jogador Mané Garrincha, bem grandão, né? Tudo cortado, mãozinha, as plaquinhas, 9.000 e poucos, com alfinete. Também ele dá uma farfalhada com vento, né? Então, sempre assim, usando sempre o alumínio. Eu acho um O material aluno, muito bom. né? Isso. Legal, Deni. Quando você fala assim, né, eu me lembro muito assim do que eu estou pesquisando, estudando, e tem um professor meu que ele fala assim que o trabalho com as mãos, né, o manual, que é o trabalho que a gente chama de trabalho de artesania. Ele sempre foi um trabalho não muito valorizado, mas se a gente for parar para pensar, é um trabalho extremamente intelectual, né, um trabalho extremamente importante tão quanto um trabalho acadêmico, de arte conceitual, arte Claro. contemporânea, enfim. E não é para a gente criar mais essas hierarquias. Eu acho que isso está meio que se dissolvendo aos poucos. É importante o seu trabalho e do imaginário periférico, porque fez com que se fortalecesse, né, a visão desses artistas que a artesania é tão importante quanto qualquer outra obra de arte conceitual, né? E é tão intelectualizada também, né? Aí a pergunta que eu queria te fazer, né, qual foi assim o trabalho que você fez que você acha que
você se doou muito, tanto fisicamente, né, quanto intelectualmente para ele, e que você acabou de fazer e falou, nossa, esse trabalho assim vai ficar, né, marcado para sempre na minha vida. Qual Olha, eu foi? fiz vários, tá? Vários, muito trabalhoso, né? Agora mesmo eu fiz um que está exposto em Petrópolis. Quer dizer, oficialmente não está inaugurada a exposição, mas está exposto. É um trabalho que eu fiz chamado Brasil Biruta. É um trabalho Não. que tem uma biruta mesmo, de aeroporto, e eu fiz uma cruzeta com os pontos cardeais, embaixo a bandeira do Brasil estilizada, que eu utilizei é, 30 quilos de carvão, que representa a mata, né? A queimada no Brasil. A bandeira vermelha, a bandeira, assim, em vez de ser retangular, era redonda, com losango e o círculo tudo direitinho. Aí eu botei cerca de 30 quilos de carvão. Depois eu botei no losango, botei água vermelha, como se fosse sangue, né? E no centro eu coloquei cacos de vidro, uns 10 quilos de cacos de vidro. E tem um mastro, né? De 3 metros de altura. Então é um trabalho político, também. O nome já diz que o Brasil está sem destino, sem direção nenhuma. Então, biruta, vai para onde o vento vai, né? Norte para o sul, sem destino. O Brasil está, eu vejo o Brasil assim hoje. Então, de vez em quando aflora no meu trabalho esse lado Uhum. político, né? De vez em quando, né? então isso me deu muito trabalho para fazer. Mas o mais trabalhoso de todos são esses que eu estou fazendo agora, é esse que estou fazendo agora. Eu Uhum. fiz o seguinte, eu estou fazendo um autorretrato, eu com 10 anos de idade, né? Eu já estou há uns 5 meses fazendo esse trabalho, e como se eu tivesse 10 anos. Só que eu pedalando um monociclo. Então é um trabalho que com 1,80 m de altura, claro que uma criança tem 1 m de altura, 80, mas em cima de um triciclo, em vez de ser um triciclo baixo, é um triciclo alto. Então o corpo é mais ou menos de uma criança de uns 10 anos, né? E aí ele tem movimento nas pernas, né? Ele vai movimentando a perna e tem movimento na cabeça para lá e para cá. Então isso tudo aí, esse trabalho está quase pronto já, né? Então esse trabalho já tem muito tempo e também tem que ter um certo carinho com esse trabalho que eu estou fazendo DNI com 10 anos de idade, tentando fazer, né? Então é por isso que eu estou cuidando muito dele, assim, bem legal. Então esse trabalho tá, até porque tem umas engrenagens, né? Por exemplo, para dar a ideia que a roda do monociclo está rodando sozinha, eu coloquei um motor escondido assim por baixo da base da escultura, que é um motor de para-brisa de carro, entendeu? E para dar um Uhum. movimento na cabeça, eu coloquei um motor pequeno de micro-ondas. Então tem todas assim, umas coisas que você tem que ir estudando, às vezes adaptando, né? Então isso leva muito tempo. Agora eu já vou entrar na fase da pintura, tentar fazer o meu rosto naquela época. Então eu acho um trabalho que eu estou acreditando muito nele e eu acho que de todos é o que mais me fez. Eu tive que trabalhar. O Mané Garrincha também eu trabalhei bastante, que é grande, né? Então todo trabalho eu gosto muito de botar a mão na massa. Eu acho que a artesania está faltando, porque hoje a arte também, Uhum. os artistas estão às vezes, né, são todos artistas, ele às vezes não bota a mão no trabalho, só assina, tem os assistentes. Sério, sério, tem lá, ele Uhum. banca, ela paga, tudo bem, eu Sim. não sou contra não, tá? Porque o que vale é a concepção do trabalho, não é? Artesania também a pessoa pode agir, pode contratar uma pessoa, embora eu quero cortar o negócio, Faz eu tudo tenho que fazer. sozinho. Tudo que eu faço sozinho, tudo, nunca tive assistente. Tive uma vez só um sobrinho meu que nunca tinha botado a mão em arte, garoto, tinha 16 anos, quando eu fiz uma individual na Galeria Ana Maria Niemeyer, né, que é filha de Oscar Niemeyer, que fechou essa galeria depois que ela faleceu, logo em seguida Niemeyer também morreu e fechou a galeria. Então, quando eu fiz uma individual lá, assim, que eu contratei um sobrinho meu, que não tinha prática de nada, né? Mas ó, vamos para lá em casa cortar algumas coisas. Então, ele foi a primeira vez que eu tive um assistente, mas eu acho que sou meio chato, eu gosto das coisas muito certinho, então. Mas eu não sou contra quem tem assistente, não. Eu sou a favor. Se eu pudesse ter um ótimo assistente, eu teria. Mas Uhum. eu acho que um ótimo assistente é caro. Você tem que pagar bem, É caro. quem é profissional, não é? Então, O como eu não. Michelangelo, né? Tem uma lenda que diz, eu não sei se é verdade. O Michelangelo, ele também não gostava de ajudante, não. Ele pintou a Capela Sistina ali, passou 3 anos, e ele queria fazer Uhum. tudo meio que sozinho, mas ele já estava tão desgastado, né? Ele teve problema nos dedos.
E aí ele acabou que teve que contratar, mas ele sempre brigava com os assistentes dele também. Eu acho que isso é mal de gênio, né? Os gênios, assim, os grandes gênios da arte gostam de pegar a mão na massa e fazer o trabalho e ficar ali meticulosamente olhando. O César falou aqui pra gente que ele ficou muito É. curioso de conhecer o Denir com 10 anos no monociclo. Quando é que você vai, quando é que você acha que vai ficar pronto esse trabalho aí para mostrar pra gente? Cara, eu não, assim que eu terminar, vou compartilhar, sempre compartilho no Facebook, mesmo que não seja para exposição, né? Para a pessoa ficar curiosa, né? Mas em breve eu vou compartilhar assim com um vídeo, né? Esses que tem movimentos. Olha, todo o meu trabalho, praticamente todos, eles são alternativos. Você participa dele, né? Uhum. Até mesmo o balão que está ali parado, mas se você assoprar, ele mexe um pouquinho. Quer dizer, você acaba interagindo com ele, né? Com o trabalho. Mas em breve eu pretendo divulgar o trabalho, né? Uhum. Porque a gente está Legal. parado, né? Nós estamos parados. Quer dizer, a única exposição, eu já estou participando, eu já participei de várias exposições online, né? E Uhum. só essa presencial, mas que oficialmente não foi inaugurado, o trabalho está lá, devido à pandemia. Uhum. É, então eu não sei quando que eu vou expor esse trabalho mesmo, assim, né? Presencial, né? É, mas a gente, você Mas vai eu expor um compartilho. dia, né? Um dia a gente vai Opa, com voltar, né? certeza. Não ao normal, mas a gente vai voltar e com certeza vai participar de alguma Vamos, exposição. força total, como falei, Fênix, né? Das cinzas, É, né? vai renascer, né? Aí, vai renascer. Ó, Espero que seja pelo lado socialista, renascer pelo lado socialista, né? isso, não, Distribuir a minha renda, é tão esperança. bom isso, né? A cultura, Uhum. estamos, a gente está produzindo, tá? Estamos meio de quarentena, mas produzindo mesmo. A gente não está Uhum. brincando, não, entendeu? Para voltar com força total mesmo. A gente não depende desses infelizes que estão destruindo o país. Nós somos muito Total, maior do que eles, entendeu? Um dia a gente derruba certeza. eles, sem problema nenhum. Tenho certeza disso, entendeu? A Uhum. força está nas nossas mãos, Tá, né? É só verdade. a gente sair dessa pandemia e a gente vai chegar junto, Com todo certeza, mundo Denise. unido. A gente está quase indo para o final da live, tá muito bom, né? Se eu pudesse, eu Já? ficaria aqui já 45 minutos já. Caramba! E isso é passar rápido. Porque quando o papo tá bom, né, a gente nem sente que passou, né? A gente vai Eu falando, já né? fiz, eu já fiz live de 3 horas e meia. Nossa Senhora. 3 horas e meia. Já fiz várias, né? Várias bastante. Uma foi 3 horas e meia. Mas eu acho que fica para quem está assistindo, fica cansativo. É, Para a não, gente fica não, a gente está cansativo. conversando, Quando fica a gente vai cansativo. falando, a gente nem sente, mas para quem tá assistindo e Não, assimilando, fica cansativo. É. Eu acho que fica, assim, fica. 1 hora, 1 hora e meia é o máximo. E a gente tá vivendo esse Eu também boom assim penso de assim. tela, né? É uma É, canseira, às vezes, mental e é. visual. Imagem demais, né? Muita É bombardeio muita de imagem, 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 imagem. toda hora. Meu, Às vezes, eu me dou conta, eu fico de 8 da manhã até 9 da noite direto no computador. E a minha coluna, assim, doída. Meu Deus, eu tô o dia inteiro, ah, eu nem me dou conta. e a E, vista? A e a vista vista, também, né? né? Os olhos, Dói aqui é, tudo. Ó, dá a arte muita luz. cura, falaram aqui no Ah, é o chat. Paulinho. É, a arte Paulinho, cura gente, um sempre se artista. articula. Incrível. Ó, o Domi Isso, também ele é um entrou. poeta. Domi Júnior? Domi Domi Júnior? Júnior também entrou, tá aí. Manhã de Opa, grande amigo, outono. fizemos vários trabalhos juntos, festivais de arte. O Paulinho aí, poeta de arte cura, professor também, muito meu amigo, né? Ele está em Macaé fazendo trabalho, fez Nossa, teatro, bacana. maravilha, né? Ele até queria participar da live, mas eu falei com ele, olha, acho que eu não sei se pode, né? Porque de qualquer Ah, maneira, de qualquer forma, você assiste. Ele queria interagir mas a também, gente vai, né? eu sempre falo com a Silvia, né? Porque a Silvia assim, é a minha ponte de para conhecer as pessoas aqui da Baixada, né? Que ela conhece todo Uhum, mundo e eu tô conhecendo aos poucos. Mas a é, gente tem que fazer sempre essas articulações assim, esses bate-papos, essas oficinas, exposições, né? Para fortalecer claro. mais ainda, né, essa cena artística local e levar para todos os lugares possíveis, porque ó, o seu nome já está, né, em vários espaços, o nome do César, né? Fazendo pontes, assim. Eu estou querendo fazer Uhum. um outro curso, e eu vou tentar ver se eu convido vocês, com a galera lá de Belém, com os artistas locais de lá, Ó, né? que Trazer legal, hein? esse bate-papo, né? Porque essas pontes são Bacana. importantíssimas, né? Porque Lógico. são a periferia, né? Essas vozes, assim,
não legitimadas, que é o tema da nossa live de hoje, foram apagadas total, são apagadas do sistema, então a gente tem que se fortalecer, né? E criar esses diálogos, essas pontes, porque se eu for perguntar para vocês conhecem alguns artistas locais lá de Belém, né? Norte do país, é difícil, né? Então, eu acho que Poucos, essas né? pontes São têm que ser poucos. fortalecidas, são poucos, né? Claro, poucos. Poucos é assim que está na mídia, que conseguiram espaço em Isso. galeria. Que... A galeria é Aham. uma coisa assim também. Já, eu não posso reclamar porque eu participo de várias galerias, mas é uma coisa muito fechada, entendeu? Eu demorei a Uhum. entrar em galeria. Na verdade, cara, eu comecei mesmo, eu sempre produzi, desde a década de 70. Mas eu só comecei a mostrar realmente o meu trabalho, e levar um pouco mais a sério também, foi no imaginário periférico, né? A partir do ano 2000 que eu comecei mais a detonar o meu trabalho. E porque foi também aparecendo oportunidade. Por exemplo, Baixada Fluminense. Vocês são, eu acho que são cerca de 4 milhões de pessoas, se eu não me engano. Olha, pode contar no dedo as galerias que tem na Baixada, não Uhum. é? Você tem os Sescs, você tem os Sescs de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, né? São João de Meriti, mais aonde? São João, né? Tem a Casa de Mesquita, Cultura, né? tem a Casa de Aqui. Cultura, né? Casa de Cultura, e são os principais, entendeu? O Sesc mais a Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Então, poxa, como é que essas pessoas vão expor? O meu município, por exemplo, não tem nada, entendeu? Nunca teve galeria de nada. Eu fiz uma individual aqui, em cima da rodoviária. Foi muito bonita a exposição. Foi mais de 2.000 pessoas que assinaram o livro. Foi uma exposição muito boa. E... Mas é um espaço alternativo, entendeu? Porque a gente não tem Uhum. cinema. Já tivemos 3 cinemas aqui no município há muitos anos atrás. A gente não tem galeria, não tem um teatro. A gente não, na verdade, cara, a gente produz que a gente é resistência. Mas aqui Uhum. não tem como a gente praticamente mostrar, embora eu mostre, entendeu? Mesmo que seja numa rodoviária, como aconteceu com a minha exposição. O importante é eu participo sempre aqui, mesmo sem ter espaço assim, oficial ou melhor, eu não me preocupo muito com isso, não, entendeu? As partes tem É, que ir onde o público está, não é? Onde o verdade. público está, que você tem que, senão não adianta. Sabe por que Não. eu falo isso? Porque é o seguinte, uma vez você tem que deixar as pessoas participar. Uma vez um trabalho meu foi vendido para o, inclusive em Nova Iguaçu, quando estava expondo lá, foi vendido para o Gilberto Chateaubriand, que ele é um grande, o maior colecionador do Brasil, Hum. né? Aí ele Do comprou um trabalho meu MASP, que né? chamado MAC. Não, não, MAC eu tenho trabalho também, mas é no MAN. MAC. No No MAN, MAN. O MAC, Museu de Arte é, o Moderna. MAC, isso, o MAC é o João Satamini, que já faleceu. Eu também tenho trabalho lá no MAC. Bom, então foi comprado um trabalho meu chamado Mister X, né? Até acho que eu expus há pouco tempo no Facebook. É um trabalho de movimento. E você é uma espécie de um boneco, tem um pêndulo que você joga, ele vai, né, quase bate a cabeça no chão e volta, que é a roda de bicicleta, e mais o peso, e o que é uma figura, um ser, né? Um trabalho interativo. Só que, quando foi exposto lá, que foi inaugurada a exposição coletiva da coleção dele, nem eu que fiz o trabalho pude botar a mão. Quer dizer, então, perdeu a graça, né? O trabalho que eu fiz, não pude botar a mão nele, até para mostrar para as Uhum. pessoas. Olha, isso Ele é era assim. O interativo trabalho e não pôde botar a mão. interativo. Ele era O interativo. trabalho ficava parado. Eu falei, poxa, não é possível. Fica parado. Então perde a função. É igual um trabalho, por exemplo, você tem um bicho, né, de Lygia Clark, né? O trabalho de Isso, Lygia Clark, maravilhoso, Lygia Clark. Aí a Lygia Clark fez aquilo para quê? Para você para brincar, interagir. manipular, interagir. Aí, de repente, tem uma exposição lá que você não pode nem botar a mão. Aí perde a função, não Perde a é? função. Agora, no mínimo que a pessoa pode fazer, como eu já vi numa exposição uma vez sobre Lygia Clark, era um parecido, muito próximo para a pessoa interagir. Aí valeu, mas só uma vez que Uma eu vi. réplica, né? Então, uma réplica. Então, o trabalho que é interativo, você tem que ser interativo, não dá para ele ficar parado, né? Então é isso. É, Mas eu, senão eu a gosto muito função de. perde, né? O sentido todo da. Essa função você fez para Total. isso, né? Quando você não interage. Esse trabalho meu de Nova Iguaçu, que está exposto lá, que é fechada, né? A exposição, a maioria dos trabalhos são todos eles interativos também. Quando não é pintando, ou é pedalando uma bicicleta. É Eu isso gosto muito de coisa dessa. pedagogicamente, né?
falando, assim, os trabalhos interativos, né, que dependem do público, que a arte, o objeto, né, interage e depende do público, da interação dele, eles são pedagogicamente muito importantes, né, tanto para a criança como para o adolescente, para eles se conectarem de alguma forma, né, porque aprender fazendo, e aí vão transformando, como esse cubo que você trouxe aí para apresentar os personagens do imaginário periférico, incrível, É o, assim, achei super didático ele, muito legal. é o cubo mágico periférico. Incrível, adorei. Eu vou Eu fiz fazer com meus vários, né? alunos. Tem que fazer com meus alunos, Ah, já estou pensando olha, aqui. você pode botar, sabe? Você pode botar ele. Qualquer dúvida, se você quiser, eu mando para você a imagem melhor, tá? Hum, Pelo WhatsApp. Como uhum. é que você pode fazer, tá? Assim. Você pode também criar, botar jogo com a família, por exemplo, pai, mãe, sobrinho, não sei o que, e virando, e transformando É, na. é lindo. Não é? Ele é Então é articulado, isso. você articulou ele um no outro com o quê? Olha, com velcro. Ah, é Não, velcro. velcro não. Como é que não é velcro não? Esqueci o nome. É uma espécie de um fitilho. Mas você pode Aham, botar também uma dobradiça bem pequenininha. Tá vendo? Assim, ó. Isso dá entendi. dando pra Ah, ver, ó. dá Esse pra aqui é o ver. Jorge Duarte, tá? Eu Aí eu botei conheço. uma aqui, botei outra aqui Uhum. e outra aqui. De modo que você vai. Pena que não tá dando pra mostrar na mesa. Não, tá ótimo assim, tá dando muito Tá, legal pra ver. assim, tá vendo? Aí Uhum, daqui tem você várias formas. vai criando as formas Legal. e vai Tá virando. vendo? Aí eu fico pensando, Deni, agora aqui a gente está falando da educação, né? Desses saberes não legitimados e dessas outras histórias da arte. Por que que quando eu for, né, ensinar o meu aluno essa quebra, né, daquela obra que era muito bidimensional, que era uma tela, né, que a gente tinha que contemplar ela de longe, não poderia tocar, para um objeto, né, Uhum. que foi ali na década de 50, 60, um objeto do Hélio de Sica, da Lígia, que a gente podia manipular, interagir, né? Essa mudança no paradigma. Quando eu ensino isso para meus alunos, por que que eu não posso pegar uma obra sua, né, como exemplo? Claro. Assim como, por que que sempre a gente escolhe a da Lígia Clark, sempre escolhe a do Hélio? Por É que que não dá verdade, é. espaço, né? Por que que não dá espaço para esses artistas locais, da nossa região, para fazer essa ponte com esses Isso. conhecimentos que estão nos livros? É isso que eu tento levar para a sala, né? Essa minha pesquisa, por isso que a gente te convidou. Porque eu, para mim, a próxima aula que eu for dar para o ensino médio, para o nono ano, né? Dessa passagem da bidimensionalidade para a tridimensionalidade que aconteceu dentro da história da arte, eu vou usar você. Eu vou usar o DNI, os Oba! Que articulados, bom! que é muito mais potente, né? Se precisar de E imagens, pede que eu faço, eu mando. eu dei uma aula agora há pouco tempo com aqueles seus, né, que você até me mandou várias imagens, lembra? Uhum. Das garrafas recicláveis, sobre o cubismo. Eu estava falando do Pablo Picasso, das máscaras Uhum. cubistas, e eu fiz com meus alunos, depois eu compartilho com você, as Ah, máscaras, as legal. carrancas, né? Com aquela sua proposta da garrafa de detergente, né? Com aquelas garrafas de amaciante, Isso. ficou Eu incrível, já eles fiz várias adoraram, máscaras, assim. né? Agora, Então, tá vendo? por exemplo, essa semana, que é a Semana da Baixada, Uhum. as coisas estão mudando um pouquinho. Por exemplo, quatro professoras me procuraram para fazer um vídeo falando do meu trabalho, Olha que legal. né, sobre o Dia da Baixada Fluminense. Mas eu já fiz várias apresentações na escola aqui no município, mas já perdi a conta, entendeu? E vou com o maior prazer, nunca cobro nada, entendeu? Com o maior prazer, Uhum. porque além de estar divulgando o meu trabalho, está ensinando crianças também, né? Conhecendo outros artistas, como você falou. A gente faz Uhum. um trabalho legal dentro do município, e as pessoas escolhem só a Lígia, né, por exemplo, que é É, maravilhosa, né, a Lígia. Quem sou eu maravilhosa. para falar de Lígia, não é? Ela é Oiticica, essa coisa maravilhosa. Mas o artista, às vezes, que mora no seu município, às vezes tem também um trabalho interessante que precisa ser conhecido, né? Então, nesse ponto, Hum. até para eu não posso reclamar, não, porque as pessoas me procuram bastante, né? Você é uma Mas pessoa muito conhecida, né? porque tem que ser assim, né? Vamos valorizar nosso artista, né? O Sim. músico, o artista plástico, Eu né? também queria falar para o César, né? Dançarino. Ele deve estar aí olhando, ouvindo Foi a uma gente, pena o assim como colega não poder estar aqui, é uma né? O pena. César, Mas a poxa gente vai vida. ter outros encontros, ele vai participar e você vai estar aqui de novo, né? Ah, Mas o César, eu eu também queria muito.
Eu também estou tentando utilizar, né, as poesias dele, né, para uma coisa do autorretrato, né, da visão de si, da identidade, que também é maravilhoso, né? E assim, tentando usar o máximo possível. E a Silvia perguntou aqui no chat, quem que faz essa curadoria pedagógica dentro da escola? Tem muita gente que conhece você e tem muita gente que conhece o César e outros, né, artistas do Manhãs, mas são pouquíssimos professores que conhecem. Então, por isso que é necessário a gente sempre levar os nomes, né, dessa cena local para dentro da escola. Porque a gente vai fortalecer as identidades dos locais, né, e o trabalho de vocês que é tão incrível como, né, todos os outros artistas que fazem parte da história da arte brasileira, né? E é isso, assim, eu tô assim, extasiada com essa conversa, mas a gente já tá quase para dar o nosso tempo, a gente tem 2 Ah, minutinhos que aí para pena. encerrar, senão vai cair a conexão. Poxa. E assim, só para encerrar, Denei, só para te agradecer, né, agradecer o César também. Infelizmente, né, a gente não conseguiu fazer com que nós três estivéssemos juntos, né? Mas Poxa, uma falar que esse pena, né? momento, mesmo que pequeno, né, é muito importante. E eu tô, assim, muito Uhum. feliz de estar aqui com vocês, agradecida eternamente, assim, pelos aprendizados que vocês trazem. A figura de vocês é muito potente para essa cena, né, da Baixada, e sempre vai ser. E que a gente, como professor, eu e outros professores que estiverem aqui ouvindo, né, para a gente tentar levar mais vocês para dentro da sala de aula, né? Essas curadorias não legitimadas são importantíssimas e você já faz um trabalho sensacional na arte e educação para continuar fazendo, tenho certeza que vai continuar. Uhum. E a gente vai ter outros momentos que a gente vai se encontrar, vão rolar oficinas aí, tem vários projetos aí que a gente está botando em ação, eu, a Silvia e uma outra galera também, vocês vão estar com a gente com certeza, né? E para deixar que você agradeça e fala seus agradecimentos para a gente encerrar. Eu falei um pouquinho sobre o imaginário periférico, né? É claro que eu não tem como eu falar em nome de um grupo, que somos 6, né? Criamos o Uhum. imaginário, e mais 400 pessoas que participaram do imaginário periférico, né? Então eu não falei assim em nome do grupo, eu falei como um participante, tá? Porque a pessoa, o ideal é que Sim, estivessem todos aqui, né? isso. Mas não, infelizmente não deu mais. Então, bom, eu queria agradecer o convite da Silvia, seu, tá? A Silvia também agita pra caramba na Baixada Fluminense, né? Aqui. Eu gosto muito dela, do trabalho que ela faz, ela, né? E uma figura também batalhadora, artista também, né? Uhum. Então é isso, eu queria agradecer e dizer para o que salva, vai nos salvar sempre é a educação, né? E sempre lutando aí pelo nosso país, né? Pelo país mais socialista, pela divisão, distribuir melhor a renda, né? Então acho que a gente precisa Uhum. disso. E nada melhor do que a educação para Assim como a sair arte dessa. salva, a educação nos salva também, né? Elas juntas, A arte arte cura, né, cura Paulinho, que e está me a educação assistindo? A arte salva. cura. E a educação salva. Se matou agora. Ele vai É. gostar, o Paulinho vai gostar. Então, Denei, tchau. A gente termina aqui a nossa live. A Poxa, gente tá vai se bom. encontrar outras vezes. Gratidão, obrigado para Vamos. todos que puderam estar aqui, tá? Desculpe aí o César, a gente teve essa falha técnica, mas a gente vai se encontrar de novo, numa conexão melhor, num espaço melhor, que a gente possa se olhar olho no Tranquilo. olho, né? Se tocar Uhum. aqui. E obrigado, foi lindo, tá, Denei? Boa noite Eu que para você. agradeço. Aí, desculpa, e desculpa